Oi, gente, tudo bem? Boa noite aí pro pessoal do Japão. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu só conseguir fazer um compartilhamento aqui na minha página, enquanto vocês vão entrando. Como é que vocês estão? Já tem um tempo que eu fui aí no Japão, mas eu tinha combinado com o Júnior exatamente da gente estar fazendo essas palestras aqui. Oi, Cláudia, tudo bem? E assim que eu conseguir compartilhar na minha página, aí a live acorda. Compartilhar em uma página. Portal Me, Doutor Juliano. Live para hoje. Ah. Prontinho. Publicado. Agora a gente pode começar. E aí, gente? Tudo bem? Então, a live de hoje vai ser sobre água. É um assunto que é trivial para muitos, tá? Mas para outros nem tanto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente fala de água, existe muita controvérsia. E quando a gente pensa em água de uma maneira geral, a gente, principalmente com as facilidades que existem hoje em dia, a gente tem que ter alguns cuidados básicos, tá? Então, antes da gente começar, boa noite para quem está aí, bom dia para quem é do Brasil, que eu já compartilhei aqui para o pessoal. Bom dia, Adriana. Bom dia, gente. E à medida que você for chegando, já vai compartilhando na sua timeline para a gente continuar fazendo essas lives para ajudar diretamente o pessoal do Japão. Esse foi um horário escolhido porque o pessoal já chegou das fábricas, já chegou em casa, independente do que esteja fazendo. E se você precisar de mais vídeos, você pode buscar lá no meu YouTube. É só digitar Juliano Pimentel no YouTube que você vai ter acesso. Tem mais de 300 vídeos lá liberados gratuitamente para vocês. Tá bom? Boa noite, bom dia. Então, qual a função da água em nosso corpo? A água ela é primordial, sim. Ela é um solvente universal. Por ela promover a hidrólise, ela é o nutriente que mais temos ingerido em nosso dia a dia. Ela é um nutriente, ela não é simplesmente um líquido para você beber, matar sua sede. E por ser esse nutriente maravilhoso, a gente precisa de olhá-lo com cuidado, tá? De que forma? Hoje a maioria das pessoas tem alguns padrões. Primeiro, mulheres que têm infecção urinária de repetição, pessoas com baixa imunidade, pessoas com pressão alta, pessoas com distúrbios metabólicos, evoluindo para depressão, evoluindo para diabetes e outros problemas. Isso, na verdade, tem uma consequência metabólica ruim para a pessoa. Se você pensar que entre cada célula do nosso corpo, como eu vou exemplificar isso? Entre cada célula do nosso corpo, nós temos como se fosse um pote cheio de bolinha de gude, perfeito? E entre esse pote nós podemos encher ele d'água. Aquela água que fica entre as bolinhas de gude, imagina que cada bolinha é uma célula e entre elas fica o intertício. Intertício. Aquele tecido que fica ali no meio dessas células, na verdade, ele está cheio de cocô de célula. E ali é onde a gente chama que a linfa limpa. A linfa é como se fosse o esgoto para tirar esses dejetos e levar para ser excretado pelo nosso corpo, caindo na circulação depois para ser excretado. E para haver essa mobilização, a gente precisa de ter uma ingesta de água correta. Quer ver outro problema? Quantas mulheres têm constipação no dia a dia e não sabem por quê? Aí no Japão nós temos várias variedades, na verdade, de chá verde. A folha, o tempo que ela foi assada, se é o matcha, se não é, qual o benefício. Aqui no Brasil a gente varia muito mais ainda o tipo de chás, né? Mas aí, dentro da curta experiência que eu tive aí, tinha
era mais variedade do chá verde, mas o chá mais utilizado era o verde. E ele também ajuda nisso, tá? Quando você consome um líquido, uma água morna ou um chá que acabou de ser feito, não aquele da maquininha, que você joga em Aquen lá e já sai pegando. Se eu estiver falando errado, me ajuda na pronúncia que eu vou começar a estudar esse Nihongo mais pra frente, hein? E aí, o que acontece? Quando a gente toma essa água morna de manhã em jejum, a gente consegue otimizar o funcionamento intestinal. Isso pela medicina chinesa e pela medicina Ayurveda, que são as medicinas mais antigas que existem na face da Terra. Se você parar para pensar, a medicina Ayurveda e a chinesa são milenárias. Milenárias. Quando você toma água quente, isso aumenta o Qi e ajusta o Prana, que seria a energia de acordo com a Ayurveda, e o Qi, que seria da medicina chinesa, dentro do órgão e do funcionamento do trato gastrointestinal. Isso melhora o funcionamento enzimático, isso melhora a mobilidade intestinal, fazendo com que reduza constipação e outros problemas, principalmente no inverno, que vocês estão com bastante frio. Ah, doutor, então o café vai valer a pena da mesma forma? Não sei. Que tipo de café você está tomando? É um grão orgânico? Se for ele orgânico, sim, vai ter benefício. Se for aquele café processado e que já está bastante metido a mão ali dentro, nem tanto. Principalmente aqueles cafés de máquina pronto. Aí não vai ajudar muito mesmo. Então, buscar as folhas de qualidade para os melhores chás de forma possível, tá bom? De uma maneira bem simples. E aí você ingeri-lo em jejum, ou meia hora ou uma hora antes da refeição. Isso já ajuda. Doutor, mas quanto de líquido eu tenho que beber? Quando nós pensamos em líquido, a quantidade e o volume específico que nós temos, se você não tiver qualquer doença renal ou cardíaca, você não precisa ter tanto cuidado com a água. Agora, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e doença renal crônica, eles têm limitações de ingesta da água, porque isso nele gera uma retenção, certo? Então, pense comigo. Eu esqueci agora o nome da... Chá de umê, é maravilhoso, aquele chá salgado de vocês. Aquele chá extremamente revigorante, acho que é umê, se eu não me engano. Eu trouxe um sachêzinho aqui para o Brasil, uma caixinha. E é maravilhoso, eu nunca vi aquilo no Brasil. E ele é extremamente revigorante, extremamente... tem bastantes minerais ali, ele vai ter bastante mineral bom para você, para repor você e aumentar o nível de energia. Às vezes é interessante sempre intercalar, não só o chá verde. Porque se a pessoa tiver num grau que tem gordura no fígado, esteatose hepática, esse líquido que ela está tomando com fitoterápicos, algumas pessoas, há relato na literatura, que aumenta a ativação de enzimas hepáticas e aumenta o TGO, TGP e gama-GT nessas pessoas. E se essas pessoas estão elevando TGO, TGP nessa condição, você tem que avaliar o que está sendo ingerido, mesmo que seja simplesmente um fitoterápico, tá? Então, assim, o mais importante é que você perceba o seu posicionamento dentro da saúde. Ah, mas eu odeio água, doutor. Eu só tomo refrigerante, o chá da maquininha e a garrafinha. E aí, eu quando passeio no meu carro, aqui no Japão, eu vou para a estrada, vou para lá, para cá, a autoestrada é longa, e você passa e larga aquela garrafa no carro. Isso é problema. Você pode reparar que minha garrafa é toda de metal. Ou metal ou vidro. Porque se não for dessa forma, gravem o que eu estou dizendo para vocês. Vai aumentar a secreção de bisfenol A. O que é um bisfenol A? Quando você esquenta qualquer plástico, gravem isso. Esse plástico libera xenoestrógenos, ou seja, um estrógeno, ou seja, algo que imita o estrogênio no seu corpo, mas não é o seu estrogênio, e atrapalha o seu receptor, fazendo você engordar simplesmente por beber água na garrafinha de plástico. Ixi. E aí? Doutor, e aqueles noodles que eu clico na máquina e vem naquele copo de plástico? E aí? Cheio de bisfenol também.
Água quente, plástico, libera bisfenol. E aí você engorda e não sabe por quê. Você tem maquininha de café, você tem maquininha disso, maquininha daquilo. E quando libera no copinho plástico, você libera bisfenol também. Entenderam? Então, muito cuidado como vocês comem. A praticidade que existe no Japão é maravilhosa, mas se nós nos rendermos completamente a esta praticidade, existe um preço. E por isso que muitos brasileiros, quando chegam ao Japão, e foi o que eu mais vi nas palestras aí no Japão, pessoas que chegaram em 6 meses ganharam mais de 10 quilos, ganharam mais de 15 quilos, ganharam 20 quilos e depois não conseguiam mais perder. Algumas causas estão relacionadas a isso, mas essa é uma das principais. Então a gente precisa considerar isso verdadeiramente, tá? Então, o plástico, quando aquecido, é problema. Gravem isso. Busquem uma garrafa ou de metal ou de preferência de vidro em todas as estruturas, ou que não libere bisfenol no plástico também. Isso aqui é um galãozinho, eu tomo 2 por dia, eu tomo em média 4 litros d'água por dia. Isso é muito importante, entendem? Então, a gente tem que se colocar como a verdadeira causa dentro do nosso dia a dia. Ah, mas eu estou na linha de produção, eu não posso parar, isso e aquilo. Mas entenda que se você tiver um baixo nível de água no seu organismo, sua predisposição à depressão é maior. Sua predisposição a distúrbios metabólicos é maior. Sua predisposição a ataque cardíaco é maior. Sua predisposição à hipertensão é maior. Sua predisposição à dor é maior. Vocês querem mais argumento do que esses para começar a beber água? Água é uma forma simples e barata de viver. E no Japão vocês têm a opção de conseguir águas maravilhosas, extremamente mineralizadas, extremamente ionizadas, com um pH ótimo, coisa que no Brasil a gente não tem. Existem alcalinizadores, existem ionizadores que são melhores ainda do que o alcalinizador. Quando você tem um bom ionizador, isso altera sim o potencial da água. Existe, para você ter ideia, tem ionizadores que a água altera tanto o cluster dela, para antes que alguém comece a falar besteira sem nem ter base sobre, existe uma coisa chamada cluster da água. O cluster determina a penetrabilidade da água, da molécula da água, dentro de um outro meio. E se você pegar um chá numa água com um cluster correto, sem esquentar, ela já gera uma difusão no líquido. Simples assim. E se você pegar e aquecer, você aumenta a vibração, e aí essa vibração da molécula permite que ela entre. Simplesmente pela ionização da água e alteração da conformidade espacial dela, ela consegue penetrar sem ser aquecida e sem ter que estar vibrando. Isso é que é mágico dentro da ionização. Então busque sim uma água de qualidade para você ingerir, busque sim um correto líquido para você estar ingerindo. O chá, de uma maneira geral, é ideal que você o consuma quando acabou de fazer, para você conseguir melhorar no seu dia a dia. Doutor, posso água aromatizada? Pode. Se você não gosta de água pura, tome uma água aromatizada. Doutor, água com gás é legal? Não. Então, focalize principalmente no mais natural possível, da melhor forma possível. Doutor, não quero metal pesado nenhum. Então, você vai ter que ir para água destilada e temperá-la com uma flor de sal. Algum sal integral que leve minerais ali, que você saiba quais são. Isso são as dicas mais importantes sobre você conhece com mais de 70% até 80%, é um ponto da nossa vida que a gente não pode ignorar. Então, isso é imprescindível. E se você gostou, compartilha, comenta, para a gente desenvolver as próximas lives. Uma vez por mês eu vou estar aqui no Portal Me, conversando com vocês e trazendo notícias direto aqui para o pessoal do Japão, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês e tenha uma ótima noite aí. E se você gostou, compartilha, comenta para a gente estar distribuindo e trazendo cada vez mais temas que sejam importantes para vocês, como o Cafunchô, como a parte da rinite que vocês comentaram, essa questão do arroz, e como for, para a gente desdobrando isso de uma forma que seja útil para o brasileiro que vive no Japão. Beijo no coração, que Deus abençoe vocês e tchau!